Não, quero ver se você consegue inspirar, encher mais. Tu imagina uma pessoa que tenta fazer isso. Apenas inspirar, apenas encher o pulmão. E aquilo que deveria sustentar a vida se tornasse um problema. Agora pensa em quantas pessoas fazem isso com o conhecimento. Elas consomem mais livros, elas consomem mais cursos, consomem mais vídeos, mais informação, mas nunca param para fazer um processo de reflexão, ou até mesmo aplicar o conhecimento que ela adquiriu, ou até ensinar aquilo que ela aprendeu. E aí essas pessoas vêm e se perguntam, nossa, mas por que a minha vida continua sem evoluir? Por que a minha inteligência não evolui? Por que o meu desenvolvimento intelectual não acontece? Olha que loucura. Existe um princípio hermético chamado princípio do ritmo. E esse princípio afirma que tudo flui para dentro e para fora. Tudo tem suas marés, vão e voltam. Todas as coisas sobem e descem. Ou seja, tudo tem um ritmo. Nada cresce na nossa vida de forma linear. E aí que entra muitas coisas. Tudo vai evoluindo em ciclos. Todo mundo fala isso, que vai evoluindo em ciclo, mas talvez a gente não entenda com profundidade o que é essa evolução, como é que eu compreendo. E o desenvolvimento intelectual não é diferente. Aquilo que você busca de conhecimento para tornar a tua vida melhor, tem um ritmo natural também, que precisa ser respeitado. Porque a natureza, tudo que existe no universo está dentro de um ritmo específico. E não é diferente com o nosso desenvolvimento intelectual. Existe o ritmo de aprender e aplicar. Não é só aprender as coisas, mas é aplicar as coisas. Existe um momento de absorver as coisas e refletir sobre as coisas que nós absorvemos. Existe um momento da gente estudar alguma coisa e existe um momento da gente experimentar aquilo que a gente estudou. Existe uma hora de receber e existe uma hora de compartilhar. E quando a gente quebra esse ritmo na nossa vida, o crescimento intelectual, aquilo que você está buscando conhecer para aplicabilidade, também acaba se quebrando, acaba desacelerando na tua vida. E existe um grande erro aqui de quem quer aprender o tempo todo. Tenho certeza que você conhece pessoas que estão o tempo todo buscando informação, buscando conhecimento, fazendo curso, buscando. Mas existe um erro em querer aprender o tempo todo. E a gente, vamos falar a verdade aqui, né? A gente vive na era da informação. Nunca antes na história do mundo foi tão fácil aprender alguma coisa. Hoje você tem inteligência artificial aí te ajudando no teu dia a dia para que você aprenda algo, mas existe uma situação paradoxal, existe um paradoxo aqui. Quanto mais informação disponível nós temos, porque nós temos, a informação está aqui agora, é só pedir, está na tua mão. Mas quanto mais informação disponível nós temos, menos sabedoria eu tenho a impressão de existir no mundo. Ou seja, a gente tem a capacidade de absorver, mas não tem trabalhado a sabedoria. Porque muitas pessoas confundem, tá? Confundem acumular conhecimento com desenvolver a inteligência. Elas entram num ciclo infinito de consumo, buscando aí esse acúmulo de conhecimento. Ah, é só mais um livro. Vou ler mais um livro? Só mais um curso? Vou ver mais um vídeo que me ensina alguma coisa ou mais um conteúdo. Só, mas vamos falar a verdade. Conhecimento sem aplicação é apenas armazenamento. E o armazenamento está na nuvem. Ele está disponível a qualquer hora. Então, se não tem aplicação, você só está armazenando a tua mente com coisas que não são úteis para você. Então, entenda, existem estações como estação de primavera, verão, outono e inverno do desenvolvimento intelectual. Pensa comigo aqui. Não tem momentos que você vai estudar e vai buscar essas informações? Tem momentos que você vai também praticar essa informação. É outra estação. Eu tenho a estação do estudar, tenho a estação do praticar. Eu vou para a prática com aquilo. E o que acontece quando eu vou praticar alguma coisa? Eu erro. Eu erro, pego o meu erro e busco ensinar alguém. Então a próxima fase, errar, a próxima estação é ensinar, aprender, é observar, é questionar as coisas.
Então, uma pessoa sábia, né, aquela que realmente está buscando desenvolver a sabedoria, ela respeita essas estações do desenvolvimento intelectual. Ela não fica só em uma estação de, vou absorver e querer. E a pessoa impaciente, aquela pessoa que ela está buscando, ela é como se ela quisesse buscar que as flores, né? Eu quero que a planta, tô plantando aqui agora. Eu quero que as flores apareçam já. E não é assim que funciona. Eu primeiro boto a semente, se a semente germina, a semente fura a terra, sai o primeiro broto, cresce, desenvolve, e aí sim vem a primeira flor. Não é assim que funciona? Mas eu esperar a flor na hora que eu colocar o negócio, então peraí, alguma coisa está errado. Então a pessoa impaciente, ela quer flores durante o plantio. Ela quer resultados durante o aprendizado. Ela quer o domínio das coisas durante o processo. Mas o ritmo, ele não pode ser apressado. Falei de plantar aqui, né? Meu pai plantou laranja quando mais novo. Então ele sabia que tinha um momento da poda, ele sabia que tinha um momento do adubo, do cuidar ali embaixo. Daqui a pouco deu as primeiras flores, as primeiras laranjas. Tem o momento da colheita, né? Que é o momento que a gente quer. Ou seja, a gente não aprendeu a esperar. Tem gente que deve estar vendo esse vídeo aqui apertando um 1x, 2x, porque está com pressa e fazendo uma baita bosta com a própria mente, né? Não dando tempo do ritmo dela. E a mente também precisa de pausas. A gente precisa desse momento de pausa. E é um erro muito comum a gente acreditar que o desenvolvimento intelectual significa a gente estar pensando o tempo todo. Que é, se eu pensar o tempo todo sobre aquela situação, eu realmente vou estar me desenvolvendo intelectualmente. E não. Muitas das maiores descobertas da humanidade, elas surgiram em momentos de pausa. Que é um exemplo claro aqui, né? Todo mundo brinca com a história do Sir Isaac Newton, né? Que ele descobriu a gravidade com a maçã caindo na cabeça, mas aquilo era um momento de pausa. Ele foi lá, ele trabalhou na teoria da gravidade e aquilo era um momento de pausa. Porque só está embaixo de uma macieira quem está pausando, né? Eu não sei se essa história é verdadeira ou não, mas só para a gente exemplificar aqui, as maiores descobertas da humanidade vieram em momentos de pausa. A mente precisa de silêncio para organizar aquilo que aprendeu. É como se você trouxesse o conhecimento e aquilo ficasse borbulhando na tua mente, depois ele sedimenta. Então, a gente precisa desse descanso para criar essas conexões neurais dentro da nossa mente, inclusive. Precisa de um espaço para transformar a informação que eu recebi na compreensão daquilo que eu recebi. E às vezes o teu próprio próximo nível de inteligência não está em aprender mais. Não está em ler mais um livro, mais um curso, mais um vídeo, mas sim permitir que o que já foi aprendido amadureça dentro de você. E a grande sabedoria aqui é a gente aprender a dançar com o ritmo. Porque o ritmo está em tudo. A lei do ritmo está em tudo. E quem respeita o ritmo entende que haverá fases em que você aprende mais e fases que você aplica mais aquilo que você aprendeu. Existem fases que você vai questionar tudo e existem fases que você vai encontrar as respostas das quais você está buscando na tua vida. Existem fases onde você vai expandir, mas existem fases onde você vai consolidar, fases de consolidação. E o problema não é estar em uma dessas fases, o problema é acreditar que deveria estar em outra. Eu estou na fase A e estou já querendo a fase B. Não, peraí, dá um time, calma, relaxa, vive a fase que está vivendo agora. Quando eu comecei a perceber a lei do ritmo na minha vida, eu comecei até a descansar sem culpa. Só para você ter uma ideia. Eu falo disso dentro do Viva a Vida, a comunidade Viva a Vida, a Escola do Viver, justamente para que a gente possa compreender um pouco mais de coisas simples da nossa vida que fazem uma grande diferença em toda a nossa história, em todas as áreas da nossa vida. Mas diz aí para mim, o que o seu momento atual do desenvolvimento intelectual está pedindo para você? Talvez você esteja tentando estudar enquanto deveria praticar o que você aprendeu. Talvez você está tentando aprender mais quando deveria, talvez nesse momento, estar ensinando para as pessoas alguma coisa, colocando um pouco para fora. Né? A retenção vem, 95% da retenção do conhecimento, do aprendizado, da inteligência vem do ensinar. Então talvez você precise ensinar sobre isso. Talvez você esteja buscando novas respostas para a tua vida
enquanto você ainda não aplicou as respostas antigas, você já teve a resposta, mas não está aplicando nessa sua vida. Então, a lei do ritmo, o princípio do ritmo, convida a você a observar a tua vida. Vou te fazer uma pergunta. Pensa aí comigo. Em qual estação intelectual, qual estação que eu falei das estações, dei alguns exemplos lá das estações, qual é a estação intelectual que você está hoje? Está na estação do estudar, do praticar, do errar, do ensinar, do observar, do questionar? Qual dessas estações você está? Pensa nisso um pouquinho. Vamos fazer um exercício prático? Mas antes do exercício prático, eu vou pedir uma coisa para você. Se você ficou aqui até agora, né, a gente já está aí com mais de 10 minutos do vídeo, com certeza você é uma pessoa incomum, porque quem realmente fica até esse tempo aqui num vídeo e não apertou o 2x, ou se apertou, voltou, com certeza você é uma pessoa incomum. Clica aí no meu canal, curte esse vídeo, dá um joinha para mim, dá um curtir aí, se inscreve no meu canal, ativa o sininho lá. Eu tô fazendo uma série aqui de 84 vídeos falando de como aplicar os princípios herméticos na vida, como viver a espiritualidade na prática. Na prática, trazer esses dois movimentos aqui. Vamos para o exercício prático? Tem aí tua caneta? Tem aí tua caneta? Então pega a tua caneta e responde aí para mim. Se não tem caneta, pausa o vídeo e vai lá pegar. Pergunta número 1 para você. Estou numa fase de absorver conhecimento ou de aplicar conhecimento? Responda aí para mim com sinceridade. Você está na fase de absorção de conhecimento ou está na fase de aplicar? Você já absorveu bastante, mas não praticou nada? Opa, tem aí um sinal muito claro para você. Pergunta número 1. Pergunta número 2 para você. Qual o aprendizado dos últimos meses, dos últimos semanas, você ainda não colocou em prática? Diga aí para mim. Qual aprendizado que você teve que você ainda não colocou em prática? E se não colocou, ó, bota para rodar esse troço aí. Terceira pergunta, para te movimentar aqui. O que, né, minha evolução intelectual, que a gente tá falando dessa área da vida, do desenvolvimento intelectual, o que ela tá me impedindo agora? Ela tá me impedindo de aprender, de praticar, de refletir ou de ensinar? Responde aí para mim. A ideia é a gente gerar uma espécie de movimento aqui. Gerar essa conscientização. Quando você para ver um vídeo desse daqui e reflete sobre o que eu tô falando, não apenas passa com velocidade, realmente tem o tempo para ver, você vai compreender coisas profundas no que eu tô falando aqui e que são altamente praticáveis na tua vida. São conceitos espirituais aplicados na tua vida de forma muito profunda. Pra gente fechar aqui, a inteligência não cresce apenas quando você aprende ou quando você adquire conhecimento. A tua inteligência vai crescer quando você respeitar o ritmo natural do aprendizado. Assim como a natureza tem as estações que eu falei aqui, primavera, verão, outono e inverno, o aprendizado também. Assim como o mar possui marés, né, sobe, marés altas e marés baixas, assim como a respiração possui inspiração e expiração, o desenvolvimento intelectual também possui os seus ciclos. E talvez o próximo nível da tua evolução, do teu desenvolvimento intelectual, não esteja em buscar mais conhecimento. Talvez esteja em viver aquilo que você já sabe. A gente se vê no próximo vídeo.